Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos começando aqui a nossa live de aquecimento número 13 para o evento Casa Harmonizada. Quem ainda não me conhece, eu sou a Bruna Veiga e nessa live de hoje a gente vai estar falando sobre o medo de decepcionar a família quando você vai harmonizar a sua casa. Então tem muitas pessoas que já fizeram vários cursos, já tiveram, várias fases, já testaram várias coisas e aí estão até conhecidas, na família já como, lá vem de novo, agora o que você vai inventar agora? O que você vai fazer agora? Agora você vai fazer esse curso, agora você vai inventar essa moda aí, né? E aí a pessoa, ela começa por já ter testado diferentes coisas, diferentes técnicas e assim, mesmo assim não ter tido os resultados que esperava, seja nas finanças, seja na saúde, seja na harmonia dentro de casa, nas mudanças em geral, né? Aí ela começa a ficar com medo de fracassar de novo. Ela já fracassou uma, duas, três, quatro, cinco vezes. E aí a pessoa começa a assumir essa característica do fracasso para ela, né? E aí ela fica com medo, poxa, mas e se eu tentar harmonizar minha casa e fracassar de novo, não conseguir, aí eu vou decepcionar a minha família de novo, né? Eles vão, poxa, lá vem de novo com essa história e aí não dá resultado nenhum, inventa moda e não dá nenhum resultado. Então eu resolvi fazer essa live aqui para vocês, justamente para vocês saberem como se comportar, nem se comportar, mas o que fazer nessa situação? Se em algum momento passou isso pela sua cabeça, né? Do medo de você fracassar na tua harmonização, tá morrendo de vontade de harmonizar tua casa, tá empolgada aí pro evento que a gente vai começar na semana que vem, mas tem algum medinho aí dentro, então não sai daqui que a gente vai estar hoje conversando bastante sobre isso e principalmente quem é mãe, tá? Eu sempre gosto de falar com quem é mãe, né? Nas outras lives aqui também já falei com quem é mãe. Então, quem é mãe, ó, fica aí porque tem uma notícia muito boa para quem é mãe, tá? Então é o seguinte, primeiro de tudo, né, só explicando a dinâmica aqui, como é que vai ser essa live, o que acontece. Essa é uma live de aquecimento, o próprio nome já diz. A gente está se aquecendo. Se aquecendo para quê, Bruna? Vai ter uma maratona, vai ter um... O que vai ter aí? Vai ter o evento Casa Harmonizada que começa na próxima segunda-feira. Então esse evento é uma sequência de 3 aulas onde eu vou te ensinar do zero, como harmonizar a tua casa para você ter muito mais saúde, prosperidade financeira e harmonia familiar. Por mais que você nunca tenha ouvido falar nada sobre Feng Shui, nada sobre harmonização, tá? E aí a gente vai avançando, eu vou te ensinar o método que eu desenvolvi e aí a gente vai até a parte prática. A gente vai realmente, arregaçar a manga, colocar a mão na massa juntas, beleza? Nesse evento, além das aulas, tem a comunidade, que você vai poder assistir as aulas e tirar as dúvidas com a minha equipe lá na comunidade, postar as tuas dúvidas, ver as dúvidas das outras meninas respondidas, né? E aqui vocês vão ver, eu falo meninas, independente se você tem 20 ou se você tem 80 anos, eu vou te chamar de menina. A não ser que você seja um menino, daí eu vou te chamar de menino, tá? E também, independente da sua idade, vou te chamar de menino. São os meus meninos e as minhas meninas. Então, se você tá aí, você é minha menina, meu menino, tá? Então, vocês vão ver as outras meninas mandando as dúvidas lá na comunidade, né? Vai poder interagir umas com as outras e tudo massa, tudo legal. Aí a dinâmica, né? Voltando, já tô me atropelando aqui, ó. Então, o evento vai começar na próxima segunda-feira. Ele é 100% online, 100% gratuito. E para você participar dele é só você acessar www.brunaveiga.com.br/evento. Você entra lá, coloca o teu e-mail. Se você não tiver um e-mail, você pode colocar o e-mail de um filho, de uma filha, do marido, da esposa, né, de alguém. Porque esse e-mail é só para você fazer o cadastro e daí já entrar na comunidade, já entrar no WhatsApp. Aí a pessoa depois pode descadastrar o e-mail dela e daí você fica com o link no teu WhatsApp, participando da comunidade, né? Então pode ser feito assim mesmo que você não tenha um e-mail, tá? E aí, beleza, se cadastrou no evento e tal, agora vou explicar aqui a dinâmica da live, né? Essa é a live número 13, já tiveram outras 12, obviamente já tiveram outras 12 lives, e a gente vai fazer um total de 20 lives até a próxima segunda-feira. Então todas essas lives você encontra no meu YouTube, estão lá disponíveis, vão ficar disponíveis até domingo. Domingo a gente vai tirar todas elas do ar, porque segunda começa o nosso evento, então se você não assistiu as outras, dá uma corrida aí, ó, que dá pra assistir, dá tempo.
E tem muito conteúdo bom, muito material. Os materiais estão todos. Isso aqui, ó, que eu tô anotando aqui nessa parte cor-de-rosa, depois eu pego, transformo isso no arquivo, coloco lá na comunidade do evento. Você pode baixar, pode imprimir se você quiser. Enfim, então essa é a dinâmica, né? Aqui estou eu, hablando com você. E aqui do lado tá as minhas anotações, que depois eu vou te mandar de presente essas anotações, o resumo. E aqui em cima eu faço uns desenhos, eu mostro algumas imagens, vídeo algumas vezes, então vai ser uma parte mais interativa aqui em cima. Então é uma live bem interativa e como ela é bem interativa, eu quero que você interaja comigo também, porque eu tô fazendo um baita do malabarismo aqui, né? Passando vídeo aqui, passando aqui, desenhando e anotando. Então eu quero que você, em contrapartida aí, ó, converse muito comigo aí no chat da live, me fala o que você tá achando, quando eu for dando os exemplos, fala, minha casa é assim, eu conheço alguém assim, e vai mandando e vai conversando comigo, porque eu não quero ficar sozinha aqui, tá bom? Eu me sinto às vezes uma doida conversando com a câmera aqui, eu sei que tem muitas outras pessoas aí me assistindo, mas nesse momento eu não tô vendo ninguém, então como eu tenho, né, como saber se vocês estão gostando ou não, é através do chat, então ó, todo mundo mandando lá no chat, tá bom? Então, seguinte, vamos lá para nossa live. Então, hoje, né, o evento, o tema da live é sobre e se até nisso eu fracassar, Bruna. Tenho medo de decepcionar a minha família de novo ao tentar harmonizar minha casa. Talvez você não tenha tentado harmonizar a sua casa ainda, mas você já tentou outras coisas para mudar as tuas finanças, para mudar tua saúde, para mudar o relacionamento dentro de casa, ou às vezes até mesmo já tentou harmonizar a sua casa, não teve resultados, e aí você tem medo de embarcar nessa de novo e decepcionar a sua família, e pior, se decepcionar de novo, né? Criar uma expectativa e não ser atendida. Então, como é que a gente faz nesse caso? E aí, assim, ó, nesse caso, né, eu gosto sempre de trazer muito pro racional, tá? Quando eu vou começar uma coisa nova, quando eu vou fazer uma coisa nova, eu sempre gosto de pensar na estatística. Quantas pessoas já fizeram isso? Quantas pessoas já conseguiram isso, né? É muito claro, eu sempre dou o exemplo de quando eu comecei a dirigir. Eu achava, tinha certeza absoluta, que eu nunca ia conseguir dirigir um carro. Quando eu tinha lá meus 17, quando eu fiz 18 anos, né, que eu comecei a fazer a minha carteira de motorista, lá em Curitiba a gente chama de carteira de motorista, sei que tem outro lugar que chama carta, né, não sei o quê, mas quando eu fui tirar a minha carteira, eu tinha certeza que eu não ia conseguir dirigir, eu ficava pensando como é que eu vou prestar atenção, aí trocar de marcha, saber a hora que tem que trocar a marcha, e ainda a embreagem, o carro não morrer, e ter que olhar pra cá e pra lá, e ver se vem moto e tal, e aquilo assim, pra mim parecia desesperador. E aí chegou a hora de eu fazer a minha carteira, e eu tive que me lidar comigo mesma, né? E aí, quando eu peguei e fui pra autoescola, no dia que eu tava indo pra autoescola, eu parei na rua e fiquei olhando, assim. Quantas pessoas, quantos carros passando e olhando dentro dos carros. As pessoas que estavam dirigindo aqueles carros. Tinha gente novinha, tinha gente com mais idade, tinha as meninas de cabelo branco, tinha os meninos de cabelo branco, tinha homem, tinha mulher, tinha gente com uma classe social maior, tinha gente com classe social menor, tinha gente de cabelo amarelo, vermelho, azul, tudo quanto é tipo de gente dirigindo. E aí naquela hora eu pensei, se toda essa galera consegue dirigir, se todos eles conseguiram, estão conseguindo, por que eu não vou conseguir? O que tem de tão diferente em mim que eu não vou conseguir? Né? O que tem de tão especial em mim que eu não vou conseguir? Toda essa galera consegue, passa e passa e passa. E se eu ficar o dia inteiro aqui, vai ter o dia inteiro gente diferente passando aqui, me provando que eles conseguiram e por que eu não vou conseguir. Então, estatisticamente, a probabilidade de eu conseguir é muito alta, né? Então, eu sempre gosto de levar para as estatísticas, né? Se tanta gente conseguiu, então também vou conseguir, né? E de fato fui lá, foi tranquilo. Hoje eu sou uma pilota muito boa, né, Bárbara? Arraso no volante. Então, assim, ó, tirei de letra. Não, brincadeiras à parte, tá? Mas deu tudo certo, consegui, dirijo, né? Já tenho a minha carteira há alguns bons anos. Então, assim, deu tudo certo, né? E esse tipo de pensamento me acalmou muito, né? Então, até quando tem um pensamento bom, um pensamento ruim, eu sempre tento trazer para esse lado racional. Até uma vez eu participei de uma
dinâmica, eu estava fazendo um curso do Dale Carnegie. Dale Carnegie é um escritor, autor de best-seller que escreveu o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E uma vez eu fiz um curso dele, um curso de 3 meses, né, E o curso, assim, ele tem várias dinâmicas, né, era um curso presencial na época. E eu lembro de uma dinâmica que a gente fez, que a gente tinha que ir lá na frente e contar uma história de alguma coisa que tenha sido muito forte, ou uma alegria muito grande, ou uma angústia muito grande, ou, enfim, alguma coisa que nos trouxe muita emoção, né, que tenha acontecido. E aí, teve um rapaz da minha turma que ele foi lá falar a história dele, e era uma história muito triste, envolvendo a filha dele, né? E aí, quando ele foi contar essa história, ele entrou num estado emocional, assim, aquele chorava, e ele não conseguia parar de chorar, e ele tentava se acalmar, e ele já tava sem ar, assim, e ele tentava voltar e não conseguia, e aí o instrutor chegou e falou pra ele assim, na hora eu fiquei pensando, meu Deus, o que tá acontecendo aqui, né? Mas o instrutor chegou e falou pra ele assim, ó, quanto que é 1 mais 1? E eu fiquei tipo, meu Deus, o cara tá desesperado, dá um abraço nele, sei lá, mas vai chegar na frente dele e perguntar quanto que é 1 mais 1. Aí o cara, é 2. Aí o instrutor, quanto que é 2 vezes 2? O cara, é 4. E aí o cara foi se acalmando, e aí ele conseguiu voltar pro estado emocional dele equilibrado. E aí depois o instrutor, ele explicou, sabe o que eu acabei de fazer aqui? Eu trouxe ele para a mente racional dele. Ele estava num estado muito emocional e a nossa mente racional ela é totalmente desconectada da nossa mente emocional. A mente emocional da mente racional, né? Então, quando a gente tá aqui na mente racional e a gente vai mergulhando cada vez mais nela, a gente vai entrando numa coisa muito emocional. E aí, quando alguém pega e traz a gente pro racional, a gente consegue encontrar o equilíbrio disso. Então, ao invés dele ir lá e abraçar o cara, esse fato dele ir lá e abraçar o cara que estava desesperado, isso ia levar ele mais ainda pro emocional, ele ia chorar mais ainda, ficar mais desequilibrado. Então, ele teve que trazer ele pro racional. Então, fazer um cálculo, por mais simples que fosse 1 mais 1, 2 vezes 2, trouxe ele para a mente racional, exigiu que a mente racional dele fosse ativada e aí ele conseguiu encontrar o equilíbrio, né? Por que eu tô explicando tudo isso para vocês? Porque eu quero que vocês entendam, né, que eu sempre gosto de trazer para o racional. É uma técnica que vocês podem ensinar, podem adotar aí para vocês. Esses dias até eu usei no avião. Aí eu tava indo de São Paulo para Buenos Aires e aí a gente pegou uma turbulência com raio, assim, ó, em volta do avião, já só aquelas luzes, assim. Eu já tava pedindo perdão, já tava agradecendo, já tava aceitando tudo, né? E aí aquela janela fazia aqueles raios, assim, e não foi 5 minutos de turbulência, foi muito tempo de turbulência. Eu nunca peguei uma turbulência tão longa. Eu já peguei mais turbulências mais radicais, assim, mas de ver aquelas luzes e o avião tremendo e tanto tempo, assim, foi desesperador. Mas eu lá em cima peguei e comecei a trazer a minha mente racional. Sabendo dessa técnica, né? Comecei a pensar. Bruna, quantas vezes você ouviu algum noticiário de que um avião estava voando e aí pegou uma tempestade e caiu lá de cima? Aí eu fiquei pensando, nunca ouvi uma notícia dessa. Sempre que acontece algum problema com o avião, ou é porque o avião tá muito baixo e aí ele bate em alguma coisa, né, elétrica ou numa montanha, ou porque o avião tá decolando ou ele tá pousando, né, algum problema ali. Mas quando ele tá lá em cima, eu nunca ouvi falar de uma notícia que um avião pegou uma tempestade muito grande e aí isso aqui, o avião despencou lá de cima. E aí isso me trouxe uma calma e falei, Bruna, então tá tranquilo, né? Claro, ainda ficou ali, né? Continuei rezando, continuei orando, mas me acalmou assim de uma maneira que eu tudo certo, consegui respirar, né? Então assim, essa é uma técnica muito, muito, muito importante quando você se vê muito desestruturada, com muito medo de fracassar, traz pro lado racional. Quantas pessoas já conseguiram fazer isso? Quantas pessoas já deram conta disso? Teve alguém parecida comigo que já fez isso? Teve alguém na mesma situação que eu que já fez isso?
né? E aí isso vai trazendo a gente para nossa mente racional e aí a gente consegue realmente ver que, então eu também consigo, também consigo passar por isso, né? E para te ajudar a trazer isso para a mente racional, eu trouxe aqui alguns casos de umas alunas minhas que eu vou compartilhar aqui. Vamos assistir junto a elas mesmas contando para vocês. Eu não entendia nada. Sabe o que é nada? Eu cheguei a ver uma ocasião e fui fazer sozinha muito tempo atrás. Aí, agora, com a aula, com a Bruna, por exemplo, eu fui aonde eu fiz há muitos anos atrás, falei, Jesus, por isso que esse trem não deslanchou, porque eu fiz errado. Eu estava com sono, 24 horas, sono, acabou. Sabe, acabou, minha energia é outra, melhorei 100%. Tudo que ela começa, ela não termina. Uhum. Eu era assim, depois do seu curso, nunca mais, porque eu peguei seu curso do começo ao fim e não abandono e não vou abandonar, porque o resultado veio, fluiu e pronto. Todo mundo está tendo uma história para contar do seu curso. Então não é possível que não dá resultado. Tem uma enroscada, tem um hallzinho de entrada, né? Acabou a minha escada, tem um hallzinho para os 2 quartos. Aí eu não tinha feito esse hall. Aí eu dei uma enroscada ali, eu preciso refazer. E eu achei que isso ia ser um problema para mim. Eu falei, a hora que chegar, na hora de desenhar, eu não vou conseguir. Eu achei que eu não ia conseguir mesmo. Mas daí nas aulas foi tão explicadinho que a hora eu me senti uma arquiteta, assim, quando eu desenhei. Antes eu estava a tal louca do baguá. Eu achava que se eu botasse a cor aqui, eu ia resolver. A importância do curso é tão grande que antes de eu entrar nos cursos, uma vez eu bloqueei o meu armário todo de vermelho, porque a gente quer as coisas financeiras. Uhum. Então, é o vermelho, prosperidade, fogo financeiro. Aí, bota tudo vermelho, e não é por aí. Você realmente tem uma metodologia que você vai passo a passo, e se não for o passo a passo, não adianta, você se atropela. Não tem como a gente se perder por causa que o método é muito explicadinho. Então, você sabe onde você está. Então, você sabe até onde você foi. Aí você volta pegando de onde você foi, entendeu? Queria ter te conhecido uns 3 anos antes. Porque eu não conhecia a Bruna antes. Bom, você viu aí, né? Várias delas também tinham esse medo, também tinham. E como eu falei, né? Igual eu dei o exemplo agora há pouco lá. Quando eu tava lá para ir pra autoescola, eu parei na rua e fiquei uns minutos lá olhando. Carro passa e tudo quanto é tipo de gente conseguindo dirigir. Aqui eu te mostrei algumas alunas, e daí eu falei, né? Se eu ficasse o dia inteiro lá, eu ia ficar o dia inteiro vendo carro passando, gente diferente, me provando por A mais B que sim, qualquer pessoa consegue dirigir, né? E mesma coisa aqui. Aqui eu selecionei algumas alunas que elas falam especificamente isso, né? Que elas também tinham esse medo. Meu nome é Érica. Eu tenho 52 anos. Sou Adriana, dona de casa. Eu vou fazer 74 anos agora. Estou começando agora? Eu estou encontrando com 53 anos, caramba. Estou me sentindo realizada com isso. Eu sou dentista, odontopediatra. Moro em São José do Rio Preto, no interior do estado de São Paulo. Me chamo Fabiana. Eu moro em Guaratinguetá, São Paulo. Meu nome é Sônia. Eu tenho 63 anos. Sou pedagoga, trabalhei numa creche 12 anos, esses últimos 12 anos. Eu sou a Natália, eu moro em Palmital, São Paulo. Eu sou enfermeira. Sou de Borborema, interior de São Paulo. Quantos anos você tem? 64. Eu sou Gilvânia. Moro aqui em Vitória da Conquista, Bahia. Meu nome é Jaqueline, sou do interior do Rio de Janeiro, moro em Três Rios. E sou professora de educação infantil, coordenadora de uma escola muito grande, professora de arte e artesanato. Eu poderia ficar aqui, ó, o dia inteiro te mostrando pessoas que harmonizaram a casa delas, tiveram resultados, mesmo sem saber nada, começando do zero. Então é isso que eu quero mostrar pra você, tá? E eu já falei isso em algumas lives anteriores, mas essas pessoas têm uma coisa em comum. Elas começaram num evento, né? Igual esse evento que você vai começar na próxima segunda-feira.
Elas começaram assistindo um evento, me encontraram na internet, estavam lá rolando a tela do celular, e aí de repente apareceu a Bruna para elas lá no YouTube, no Facebook, no Instagram. Foram ouvir o que essa moça tem para me dizer, né? E aí eu convidei elas para um evento, igual aconteceu esses dias aí com você. Convidei elas para um evento, elas resolveram ir no evento, curtiram a ideia, viram ali uma oportunidade, uma luz no fim do túnel e resolveram dar esse voto de confiança não para mim, para elas mesmas. Resolveram participar e, a partir disso, harmonizar a casa delas. Então, todo mundo começa nesse mesmo estágio. É por isso que eu faço esses eventos, pra gente conseguir todo mundo dar um start a partir daí. Porque se você olhar ali no meu YouTube, tem muito vídeo, literalmente milhares de vídeos no meu YouTube. E aí, se eu deixasse sempre ali aleatório, pode ser que você visse ali e você achasse, ah, mas essa aqui já fez isso, essa aqui já fez aquilo, essa sabia disso, essa sabia aquilo, essa tem essa vantagem, né? E não conseguisse ver pra você que você também é capaz. Então, eu sempre faço esses eventos, algumas vezes por ano eu faço esses eventos, pra gente nivelar. Todo mundo, ó, vamos junto. A partir daqui, o junto tem mais poder. E aí, no evento, a gente vai juntas e passo a passo. Aula 1, aula 2, aula 3, evento, aula, tira dúvida. E aí, nisso, a gente consegue caminhar juntas, tá bom? Então, por isso que é tão importante você participar e entender que elas começaram da mesma maneira que você. Para elas estarem tendo esses resultados, falando isso que elas acabaram de falar para você, elas começaram da mesmíssima maneira, tá bom? Então, assim, ó, exercício prático para você aí, ó. Exercício prático para você, tá? A gente já falou sobre mente emocional. Opa, menta emocional não, né? Mente emocional e mente racional, né? Sempre que você tem um medo, uma aflição, alguma coisa, trazer para a mente racional que você consegue equilibrar e consegue ir até o final do teu objetivo, né? E também, se você tem alguma dúvida de que você conseguir, trazer para as estatísticas. Quantas pessoas já fizeram isso? Se perguntar quantas pessoas já fizeram isso. Mas, quando a gente faz essa pergunta, né? Quantas pessoas já fizeram isso? A gente ainda assim tá no mundo externo, né? Ah, beleza. Muitas pessoas já fizeram isso, mas eu acho que eu não vou conseguir. E aí, você faz uma outra estatística. Você pega e traz pra você. As duas, não é uma ou outra. Você faz as duas, né? Os dois raciocínios. O segundo é, quantas coisas... Esse aí, ó, eu quero que você agora pare e pense mesmo. Se for o caso, anota. Se for o caso, fecha o olho e imagina. Mas quantas coisas você já pensou que não ia conseguir e conseguiu? Me diz aí, me diz nos comentários. Quero que vocês mandem aí nos comentários. Quantas coisas que você já pensou que não ia conseguir e conseguiu? Tenho certeza absoluta que se você parar para pensar, existem inúmeras coisas que você vai conseguir listar, de várias coisas que você jurava que você não ia conseguir, que não ia dar certo para você, e você foi lá e conseguiu. Às vezes pode ser uma vaga de emprego, às vezes pode ser conseguir comprar uma casa, se mudar de casa, vender uma casa, às vezes pode ser casar, arranjar alguém, às vezes pode ser um vestibular, uma prova, um teste, pode ser dirigir igual eu. Eu jurava que eu não ia conseguir dirigir, fui lá e consegui dirigir, né? Então, quantas coisas aí você já passou, pensou que não ia conseguir e conseguiu? Vai anotando aí, ó. Cada uma delas é um pontinho para você, tá? E aí, isso você também traz o racional. Você traz de duas maneiras, no mundo externo e no mundo interno. Então, tantas pessoas já conseguiram harmonizar a casa dela e eu já consegui tantas coisas que nunca imaginava que eu ia conseguir. Então, nisso você se fortalece, dentro e fora. Dentro e fora você se fortalece. E aí você vai começando a acreditar. E assim, ó, falei no começo da live que eu ia falar sobre as mães, né? Então, assim, gente, pelo amor de Deus, se você tá me acompanhando aqui e você é mãe, se você é mãe,
Não tem dúvida nenhuma que você vai conseguir harmonizar a tua casa, né? Eu falo, mãe consegue qualquer coisa. Se for preciso, se for uma situação extrema, a mãe consegue levantar um carro pra salvar o filho. Você acha que a mãe não consegue harmonizar uma casa, gente? Pelo amor de Deus, né? Mãe é tipo super-herói, assim, né? Tem aqueles coisas de quadrinho, assim. Tem o super-homem, tem o Batman, tem o não sei o quê. E tem a mãe, né? Porque mãe, pelo amor de Deus, arranja força de vontade, arranja tempo, arranja dinheiro. Eu não sei da onde. É uma mágica, assim, ó, extrema que as mães têm. Então, assim, se você é mãe, você é assim, ó... Não tem outra alternativa que não seja... não conseguir harmonizar a tua casa, tá? Inclusive, grande maioria das minhas alunas são mães e, assim, elas tiram de letra. Mesmo mãe de gêmeos consegue arranjar um tempo de ter 2 empregos, 2 filhos, não tô mentindo. A Jane é minha aluna, a Jane Kuhlman, ela é minha aluna, ela tem 2 filhos, ela tem 2 empregos e ela conseguiu harmonizar a casa dela. Então, assim, ó, mãe é mãe, né? Então, é indiscutível. Se você é mãe, assim, não tem nem discussão, tá? Então... se você é mãe, você já coloca aí, ó. Você vai pensando, né, pra fazer esse exercício que eu passei agora ali, ó. Você lista quantas coisas você pensou que não ia conseguir e conseguiu. Aí você coloca um pontinho pra cada coisa que você for lembrando. Se você é mãe e criou um filho, você coloca aí mais 10 pontos, porque esse aí, ó, vale por sério, né? Então, 10 pontos por filho, porque o segundo ainda, né, ter um filho, depois que você já tem um outro, então é outro nível, né? Então, assim, pode colocar 10 pontos aí e ninguém te segura, mulher, tá? Essa técnica de você pensar quantas coisas você já conseguiu, que você achava que não ia conseguir e conseguiu, ela também é uma técnica que eu aprendi uma vez num livro do Tony Robbins. Tony Robbins, ele é um tipo de um coach, um treinador, né, de desenvolvimento pessoal americano. Muito, muito, muito bom. Inclusive, tem um documentário dele na Netflix chamado Eu Não Sou o Seu Guru. Muito bom, tá? Quem puder assistir depois aí. Foi a nossa psicóloga, né? A nossa psicóloga que indicou pra gente assistir Eu Não Sou o Seu Guru. E a gente já assistiu umas 2 vezes, assim, ó. E é pra assistir sempre, tá? Enfim, né? Mas aí, a partir dessa série, eu peguei e fui ler o livro dele. Porque eu sou dessas, né? Tem gente que assiste o filme pra não ter que ler o livro, né? Eu não, eu vejo o filme e daí eu fico com mais vontade de ler o livro. Então, eu fui ler o livro dele depois de assistir a série. E aí, no livro dele... Os livros, eu gosto de ler os livros porque eles são muito mais profundos, né? Numa série, num documentário, num filme, passa uma coisa, até porque tem que ter uma coisa emocional, aquele negócio, então é uma coisa mais superficial. No livro ele entra em mais detalhes. E aí nesse livro dele realmente entrou em muito mais detalhes de técnicas, né, do que fazer. E aí ele ensina uma técnica de estralar o dedo, tá? Ou se você não gosta de estralar seu dedo, você pode simplesmente apertar o teu dedo. Tá? Então, como é que funciona essa técnica? Cada vez que você vai lá e você fica orgulhosa de você, e você não tem que se sentir mal por se sentir orgulhosa de você, você tem que se sentir muito orgulhosa de você, tá? Por tudo que você faz. Consegui hoje dar conta, trabalhei, cuidei das crianças, limpei a casa, fiz a ginástica, caramba, hoje eu tô me sentindo uma Mulher Maravilha. Aí você vai lá e faz assim, ó, aperta o teu dedinho, tá? Calma aí que você já vai entender, né? A Bruna é louca, gente. Olha o que ela fala, né? Mas depois vocês vão entender. Igual aquele exemplo que eu dei lá. O cara tava chorando, desesperado, e o instrutor vai lá e fala, quanto que é 1 mais 1? Na hora que você vê essa cena, você fala, meu Deus do céu, onde estou? O que está acontecendo aqui, gente? Isso aí é sotaque de Paranaguá, tá? Em homenagem à Bárbara. Brincadeira. É que eu não consigo me controlar, não tirar um sarrinho, né, Bárbara? Você me conhece. Mas enfim, aí você vai lá e conseguiu alguma coisa legal, tá orgulhosa de você, ficou feliz, vai lá e aperta um dedinho teu, tá? Aí você outro dia foi lá e aprendeu uma coisa nova, né? Por exemplo, a minha avó gosta muito de fazer crochê. E aí ela vê os vídeos na internet e aí ela vai fazer os crochêzinhos dela. E aí quando ela consegue replicar o que ela viu no vídeo lá, ela fica super feliz, super orgulhosa. Chega pra gente, ó, Bru, que eu fiz essa florzinha, tal, esse tapete. E aí ela fica orgulhosa dela. Então, mais um pontinho pra ela lá. Aí ela vai lá
e aperta o dedinho, né? Você vai lá, consegue fazer uma receita, replicar alguma coisa, vai lá e aperta o dedo. E aí, tudo que você for fazendo assim, ó, você vai apertando o dedo, tá? Aqui eu mostrei o dedo diferente, mas é sempre o mesmo dedo, tá? Então, escolhe um dedo e aperta lá, tá? Então, você vai lá, aperta. Pode ser, aqui eu tô apertando o mindinho, mas você pode apertar o dedão, pode ter algum outro, mas um ponto específico, tá bom? E aí, você aperta o dedinho. Então, cada vitória sua, você vai lá e aperta o dedinho. Seja a mínima vitória, mínima. Vai lá e aperta o dedinho. E aí, o que acontece? Isso aqui virou um gatilho do sucesso. Você criou no teu corpo, fisicamente, um gatilho para o sucesso. Ou seja, cada vez que você tiver com medo, você vai lá e aperta o teu dedinho. O que isso vai fazer? Isso aqui vai mandar um sinal pro teu cérebro de que você é uma mulher de sucesso, você é um arraso. Isso aqui vai trazer inconscientemente para sua mente consciente todas as vitórias que você já teve, o acúmulo de vitórias que você já teve. E aí, nesse momento, você se sente mais confiante. Você tá lá, tal, apertou o teu gatilho, você se sente confiante. Quantas vezes você já viu, né, rituais das pessoas entrando num campo de futebol, num palco, para dar uma palestra, e aí as pessoas fazem, não sei o que, dá um girinho, alguma coisa. Isso é um gatilho que a pessoa cria para ela se colocar na posição de vencedora e entrar lá e realmente vencer de novo, né? Mas você não precisa fazer um ritual, se quiser, pode, mas só o simples fato de você apertar, sempre no mesmo lugarzinho, tá? Apertou, aí você já ativou essa mulher de sucesso que existe dentro de você. E aí você traz para a tua mente, né, esse poder de que você pode, de que você é capaz sim, tá bom? Então, todo mundo aí, ó, apertando o dedinho, ó. Pode escolher um dedo aí, ó, vai ser o teu dedo do sucesso, tá? Pode escolher da mão direita, da mão esquerda, escolhe um dedo aí, e aí vai ser o seu dedo do sucesso. E aí cada vitória que você tiver agora, até agora, conseguir convencer o meu filho a arrumar a cama dele. Pam! Consegui, sei lá, tomar banho e lavar meu cabelo em menos de 5 minutos. Pam! É isso, tá? Não precisa ser, ai meu Deus, ganhei nas Olimpíadas, na maratona. Não, vai cada uma das coisas. Ganhou nas Olimpíadas, na maratona? Também aperta, né? Então, assim, tudo vai lá e aí vai virar o teu dedinho do sucesso. E quando você se sentir com medo, quando você se sentir abalada, você vai lá e aperta e isso vai ativar no teu cérebro o sentimento de que você é, sim, vitoriosa, tá bom? Isso vai te ajudar muito. Bom, a gente entrou aqui, né, em vários conceitos, em várias técnicas. Eu tentei trazer essa live de uma forma... Ainda não terminou a live, tá? Ainda tem chão, ainda tem coisa pra eu te ensinar. Mas o que eu trouxe até aqui foram técnicas que eu encontrei no meio do caminho, que eu aprendi no meio do caminho, e eu sempre gosto de trazer isso para dentro dos meus conceitos, né? Inclusive, vocês vão ver no evento Casa Harmonizada que eu vou te ensinar técnicas de harmonização da casa, né? Bruna, isso é Feng Shui. Óbvio, isso é Feng Shui. Mas eu criei um método que eu tento sempre alinhar o Feng Shui com técnicas que fortaleçam a pessoa em si. Então, não é só Feng Shui. Eu tenho o conhecimento do Feng Shui, quero passar ele, mas com um complemento também da pessoa estar sempre se fortalecendo junto com as energias da casa dela. Então, ela eleva a energia dela, eleva a energia da casa. Faz a limpeza dela, faz a limpeza da casa. Faz as harmonizações dela, faz as harmonizações da casa. Não é um ou outro, é os dois juntos. Então, eu estudei muito, eu fiz muitos cursos, não só de Feng Shui, mas também de desenvolvimento pessoal, de limpezas de crenças, de técnicas de conversação, né? Então, tudo isso eu reuni num método que vai te permitir você elevar a tua energia e elevar a energia da sua casa. E aí, quando você faz isso, ninguém te segura. Porque é igual eu sempre comento, né? Quando você tá lá meditando, fazendo, né, teus pensamentos, tuas técnicas pessoais para elevar a tua energia, você pode elevar a tua energia, melhorar o teu padrão vibratório, alinhar os teus chakras, alinhar os teus centros de energia.
E aí você entra num ambiente que pode sugar toda essa energia. E aí você vai estar remando contra a maré, né? O contrário também existe. Às vezes você pode harmonizar toda a tua casa, tudo certo, o cristal no lugar certinho, a cama no lugar certo, o banheiro, as cores, tudo lindo, tinindo. E aí você entra dentro da tua casa e fala: ai, que dia, né? Ai, meu Deus, esses meus filhos, ai, mas não sei como é que é capaz, é tudo pra mim, tudo... por que pra mim, por que isso? E aí você fica vibrando em coisas, atraindo coisas pra você e, consequentemente, pra tua casa, porque você tá vibrando tudo isso dentro da tua casa. E aí, de novo, você harmonizou toda a tua casa, mas tá remando contra a maré. Por quê? Porque você não tá casando as energias. Então, quando você casa as energias, não é só pensar positivo e não é só colocar a cor certa no lugar certo. Existem várias técnicas. Só que nessa live eu te ensinei a técnica, né, para você criar um gatilho no teu corpo, a técnica para você trazer a tua mente racional com a tua mente emocional, equilibrar as duas quando estiver muito desequilibrado emocionalmente, trazer para a mente racional. Então, existem várias pequenas técnicas que vão te fazendo isso, equilibrar você e equilibrar as energias da sua casa. Dentro das energias da sua casa existe observação, limpeza, harmonização, intenção, tem as técnicas, tem o 3M, tem o reforço 3 segredos, tem o envelope vermelho. Existem várias pequenas técnicas que vão dando vários pontinhos lá, né, para você conseguir de fato harmonizar a tua casa. Por isso que traz resultado. Por isso que vocês viram um vídeo aqui das minhas alunas, delas falando: consegui, eu achei que não ia conseguir, consegui. Porque são pequenas coisas que levam elas para esse caminho de ter uma casa harmonizada, de não decepcionar a família de novo, né? De ter de fato resultados e não fracassar novamente. Por quê? Tem um passo a passo, explicadinho, coisas que você vai estar aprendendo lá no evento, tá bom? Então, por mais que você não saiba nada, esteja começando aqui agora, fica tranquila, fica tranquila, fica tranquila. Porque você vai estar aprendendo passo a passo. Você já está aprendendo, né, aqui nas lives. Tem algumas lives que são um pouco mais técnicas, tem algumas lives que são um pouco mais de um pensamento, um desenvolvimento, mais filosóficas. Tem lives que são práticas, que você vai lá e coloca a mão na massa mesmo, passa exercício. Mas, né, é um equilíbrio, várias coisas que vão te levando, te preparando para chegar lá no evento. E lá no evento você aprendeu passo a passo para você harmonizar qualquer ambiente da tua casa e ter muito mais saúde, prosperidade financeira e harmonia familiar, tá bom? E por fim, né, pra gente finalizar aqui essa nossa live de hoje, quero ressaltar o seguinte: quem tá me acompanhando aqui nas lives anteriores, quem já viu alguma outra live de aquecimento, sabe que eu falo sempre uma frase, e tem frases que eu repito toda a live, que eu repito toda hora e faço questão e não vou parar de repetir, porque pra mim são muito importantes, me fortalecem muito, eu vejo que fortalecem muito as pessoas que me acompanham, então eu sempre vou repetir elas. E a frase que eu vou repetir aqui, ó, quero até que vocês adivinhem aí, ó. Me manda nos comentários qual frase que você acha que eu vou repetir aqui, ó. Você tem algum palpite, Bárbara? Tenho. Qual? Não. Ih, a Bárbara tá... Errei? Errou, Bárbara. Essa é uma que eu repito não, muito. Ó, a Bárbara achou que eu ia falar: o melhor está por vir. Está por vir. Isso é total real, né? Mas nesse momento não é isso que eu vou falar. O que eu vou falar aqui é: o problema é a solução. Sempre, 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 sempre. Baleiês, né? Quem aí assistiu o Nemo? Que tem a Dory que ela fala: procurando Nemo. Gente, eu já assisti tantas vezes esse desenho. Quando minha irmã era pequenininha, era videocassete ainda, né? E aí não tinha Netflix, então ela tinha 3 fitas. Ela tinha o Nemo, Monstros S.A. e A Casa de Cera. E aí ela tinha essas 3 fitas e ela ficava a noite inteira assistindo isso aí. Então terminava uma fita, ela ia lá e colocava outra. Terminava uma, ela ia lá e colocava outra. Porque ela sabia, né, ela apertar o eject lá, daí tirava, colocava outra. E ela tinha medo de assistir A Casa de Cera e o Monstros S.A. E quem tinha assistido com ela? Eu. Então eu sei todas as falas desses 3 filmes, assim, porque eu assisti incontáveis vezes. Mas enfim, né, por que eu tô falando? Porque
O problema é a solução. Embalei isso pra vocês. Gente, que outra aula de harmonização que vocês veem a professora falando baleiês? Por favor, né? Um like. Isso aí mereceu um like. Eu aqui passando vergonha, divertindo vocês, ó. Plenas quase 8h30 da noite, né? Nós aí, ó. Não tenho nem o que dizer pra mim mesmo. Então, pelo menos um like aí, um joinha, né? Pra mim. Obrigado, gente. Vocês são demais. Então, por que eu tô falando que o problema é a solução, né? Por quê? Porque muitas pessoas, né, quando tem medo de fracassar, eu gostaria muito de harmonizar minha casa, gostaria muito de ter mais saúde, mais prosperidade financeira, mais harmonia familiar, mas tenho medo de tentar e não dar certo. Eu não consegui. Tá certo que as alunas da Bruna lá, a Cristiane conseguiu, a Natália conseguiu, quem mais que eu mostrei aqui pra vocês? Agora eu não vou lembrar o nome. A Vanessa conseguiu, enfim... que são milhares, né? Pois é que eu mostrei algumas aqui agora e eu não tô lembrando. Agora eu vou ter que lembrar, tem até uma aluna de cabelo azul. Como que é o nome da... Érica Barranco, né? Então, assim, ó. Então, trouxe aqui, né? Se todas elas conseguiram... O que eu tava falando agora? Eu até me perdi. Meu Deus do céu, dá 3 likes pra Bruna aí, pra ela ficar feliz agora. Bom, enfim, né? Trouxe elas aqui pra vocês verem que o problema é a solução. Por quê? Se você tem medo, que elas conseguiram, a Bruna trouxe aqui todo tipo de mulher de cabelo branco, mulher de cabelo azul, mulher de Curitiba, mulher de tudo quanto é lugar do Brasil, de fora do Brasil. Se todas elas conseguiram, por que eu não vou conseguir, né? Então, se você se sente assim, nesse medo de fracassar, você tem que saber aprender. Se você não sabe disso, vou te ensinar agora. Que, inclusive, a harmonização da tua casa vai fazer você se sentir mais segura. Se você tem esse medo que te paralisa, se você tem essa falta de autoconfiança, insegurança, ansiedade que te paralisa, talvez já tenha te paralisado num projeto, talvez já tenha te paralisado num emprego, talvez já tenha te paralisado num empreendedorismo, em empreender, né, começar uma coisa nova, talvez já tenha te paralisado muitas e muitas e muitas vezes esse medo. E esse medo é justamente as coisas que estão dentro da tua casa. Posição da tua cama, quinas voltadas para você, posição do seu fogão, os banheiros da sua casa, as cores da sua casa, as cores que você tem dentro do teu quarto, as cores que você tem na tua sala, na tua cozinha. Tudo isso intensifica, se você não souber usar a posição certa, as cores certas, os locais certos, né? Tudo isso intensifica medo, insegurança, falta de autoconfiança, desestrutura emocional, desequilíbrio emocional. Se você fica muito próxima de canos de água passando, né? Por exemplo, a cabeceira encostada com a parede do banheiro. Isso aí gera um desequilíbrio emocional que você não faz ideia. Caixa da água em cima da cama. Isso aí, ó, desequilíbrio emocional total. Cabeceira embaixo da janela. A pessoa não tem confiança nem nela, nem no parceiro que dorme do lado, né? Não consegue confiar no outro, não tem. Falta de cabeceira, falta de mesinha de apoio, tudo isso aí abala emocionalmente no sentimento da pessoa. Área faltante da espiritualidade, isso aí gera muita insegurança nas pessoas. Então, assim, se você tem esse medo e ele já te paralisou tantas vezes, é isso aí gritando, pelo amor de Deus, o problema é a solução. Se você tá com medo, vai lá e harmoniza a tua casa. Porque são situações dentro da tua casa que estão intensificando todo esse sentimento de não ser capaz, de não conseguir, de não terminar teus projetos, de começar várias coisas e não terminar, de não ir até o final, de não conseguir confiar em você mesma, não se reconhecer pessoalmente, profissionalmente, enfim, várias e várias coisas que podem estar aí dentro da tua casa, fortalecendo medo, angústia, paralisação, procrastinação, né? E é justamente a harmonização que vai te ajudar a superar tudo isso. Então, volto a dizer, repito sempre, o problema é a solução. Se você está com medo de decepcionar a sua família, vai lá e harmoniza a tua casa, que você vai ver a segurança que isso vai te dar. Maior
efeito colateral da harmonização, que eu falo, né, observando as minhas alunas, é diminuir a ansiedade das pessoas. Eu pergunto para as minhas alunas, eu sempre faço, né, quando eu começo uma nova turma, eu faço um encontro de boas-vindas. E aí lá eu pergunto, quem aqui é ansiosa? 114% das pessoas erguem a mão. Mais do que 100%. Todas erguem a mão, né? Não, para não falar todas, eu não gosto de generalizar. Ah, tem um desafio para vocês depois. Não, mentira, não vou dispersar muito, que já falei do Nemo, não vou dispersar tanto assim, tá? Mas, enfim, o que eu ia falar? Não vou generalizar, mas 99% delas erguem a mão. Eu pergunto lá, quem aqui é ansiosa? Aí 99% falam, eu sou. E aí depois, né, esse é o encontro de boas-vindas. Então elas acabaram de entrar nessa jornada de harmonização da casa delas. Aí elas começam a harmonizar a casa delas. E aí eu sempre tô conversando com as minhas alunas. Tem aula toda semana, aula ao vivo, a gente sempre bate papo, conversa e tal, né? Chamo as alunas, faço análise de harmonização da casa delas. Então a gente tem um contato muito próximo, né? Então eu tenho muito esse feedback de como que tá sendo a harmonização delas. E aí elas falam, Bruna, eu me sinto muito mais tranquila, minha ansiedade, me sinto muito mais no controle da situação, não tô mais ansiosa. Acontece uma coisa ou outra, às vezes, né, fora do que eu tava esperando, e eu com toda uma plenitude que nem eu me reconheço. E assim, ó, inúmeras, eu já perdi conta de quantas alunas já me falaram isso, que a harmonização diminuiu a ansiedade delas. Então, assim, ó, se você for ali no meu YouTube procurar live com a aluna, análise de harmonização com a aluna, vocês vão ver elas falando isso. Hã? A Helenice, né? Fala bem, né? Exatamente. Tem a Helenice Nascimento, que a Bárbara lembrou aqui, que ela fala sobre isso, né? Então, o problema é a solução, exatamente. Tá bom? Então, através da harmonização, você vai poder remover as crenças limitantes. E vocês estão vendo, né, que eu sempre falo harmonização, não falo através do Feng Shui, porque tem o Feng Shui e tem as outras técnicas também. Então tem técnicas de remoção de crenças limitantes e com isso a gente casa as limpezas da nossa casa, né? Essa parte da limpeza é o Feng Shui. A parte da remoção de crenças é a parte da limpeza pessoal, que não é necessariamente o Feng Shui, mas é a parte da harmonização. Harmoniza a tua casa, harmoniza você e tem muito mais saúde, harmonia e prosperidade financeira, tá bom? Então, por isso que eu sempre falo harmonização, 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 para vocês entenderem, tá? O Feng Shui, ele é uma parte ali dentro dessa harmonização, tá bom? Bom, gente, então é isso. Essa foi a nossa live. Pirei meu cabeção aqui. Gente do céu, nessa live a minha mente foi longe, hein? Minha mente foi longe, trouxe uns exemplos aqui, umas coisas, mas espero que vocês tenham gostado. Eu sempre tento... Como é? Baleiês. Baleiês. A Bárbara quer que eu me despeça em baleiês, gente. Pelo amor de Deus, ela gosta que eu passe vergonha, né? Mas enfim, falei um monte de coisa aqui. Espero que vocês levem isso para a vida de vocês, essas técnicas que eu ensinei. Sempre se coloca na mente racional. Se estiver muito desequilibrada, traz para a mente racional. Pensa nas estatísticas, tanto externas quanto externas. Quantas pessoas já fizeram isso, quantas coisas eu achei que não ia conseguir e consegui. Usa a técnica lá do gatilho, tá? E prioriza a tua harmonização. Se você se encaixa no que eu expliquei aqui hoje, prioriza a tua harmonização, que com certeza tem muita coisa aí dentro da tua casa intensificando esse tipo de sentimento. E aí você vive 1, 2, 5, 10, 20, 30 anos assim, e você começa a assumir isso pra você. Mas dá tempo de mudar, tá bom? Então, se preparem, segunda-feira tá começando o evento Casa Harmonizada. Amanhã ainda tem live, tem uma live à tarde com a aluna, 4 horas da tarde. Peraí que eu vou precisar tossir. Senão eu tô aqui no meio do caminho, né? Mas enfim, amanhã à tarde vai ter live com a aluna e à noite, à tarde, 4 horas da tarde, tá? E à noite vai ter, 8 horas da noite, vai ter mais uma live nesse estilo aqui, chamada Você Não Vai Conseguir Harmonizar a Sua Casa Sem Isso. Então, um detalhe importantíssimo na hora de você harmonizar a sua casa, uma grande oportunidade de você encontrar um atalho, descobrir um atalho para ter mais resultado, mais rápido, mais eficaz, tá bom? Então é isso, a gente se vê de novo. Quem ainda não se inscreveu no evento Casa Harmonizada, acessa brunaveiga.com.br/evento, faz a tua inscrição lá gratuitamente, tá quase chegando a hora.
E quem já está inscrita, entra lá na comunidade para baixar esse material. Eu vou colocar aqui certinho, né? Linkar certinho as coisas aqui nesse material e colocar, disponibilizar ele junto com as outras lives que também estão lá. Cada live tem um material desse e tá tudo lá na comunidade para vocês assistirem, tá bom? Assistirem não, baixarem e imprimirem se vocês quiserem. Então é isso. Muito obrigada. Adorei conversar com vocês. Agora a Bárbara tá feliz, né? Beijo.